Glória a Deus, aleluia. Amém. E a Bíblia fala, irmão, que tudo que tem na Bíblia, a Bíblia diz lá em Isaías que ele foi moído. A Bíblia diz que ele foi ferido. A Bíblia diz que ele foi sacrificado por mim e por você, irmão. A Bíblia diz que ele levou sobre si todas as minhas enfermidades e todas as minhas transgressões. A enfermidade do Davi Lucas foi levada na cruz. Eu não aceito a enfermidade dele, eu não aceito a doença sua, Davi Lucas, porque foi levado na cruz. A sua irmã Rita também não aceita, a sua irmã também não aceita. Nós na igreja aqui, verdadeiros adoradores, não aceitamos nenhuma enfermidade, porque foi levada na cruz do Calvário. E em nome de Jesus, você que está ouvindo aí, se você tiver alguma enfermidade, tiver um câncer, tiver um diabetes, tiver depressão alta, depressão, o que você tiver, o Senhor diz que ele levou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele está aqui, meus irmãos. Deus, ele veio para nos salvar. Salvar de quê, irmão? De que ele veio nos salvar, irmã Tina, irmão João, irmão Rony, irmã Rita? Glória a Deus. Como é o nome da irmã? Gabriela, irmã Gabriela. Ei, irmão Davi, de que Jesus veio nos salvar? A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento que havia o Hades e havia o ser de Abraão. Lá no Hades, a Bíblia fala que o rico, não porque era rico, mas porque era avarento, porque era mau, os seus dias eram maus, porque tiveram homens na Bíblia ricos como Jó, como Salomão, e como José, que foi governador, e outros homens ricos, Abraão mesmo. A riqueza não é pecado, irmão. O pecado é o amor a ela. Porque muitas vezes que a gente lê essa parábola do rico e do Lázaro, a gente acha que é porque ele era rico. Não. Tem muitos pobres também que estão lá no inferno. Tem muitos pobres que estão caminhando para o inferno. Mas é você, se você quiser caminhar para o céu, é com Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. A irmã Tina, daqui a pouco, daqui mais uns 10 minutos, vai preparar um louvor, irmã Tina, enquanto a gente vai preparar lá a Santa Ceia, em nome de Jesus. Deus, Levi. Irmãos, então, irmãos, a Bíblia fala que ele, louvado seja o nome de Levi, não vem mais para cá não, está me tirando minha concentração, viu? Não vai pegar mais copo não, menino, em nome de Jesus, só vem para cá para adorar. Glória a Deus. Então a Bíblia fala, irmão, que eu estava onde, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Quem estava prestando atenção? Foi, a irmã Tina vai cantar um louvor. Então, irmão, na Bíblia ela tem essa prensa, irmão, a prensa que Jesus Cristo ele foi prensado, né? E no primeiro momento que ele derrama o suor, no primeiro momento que é derramado o suor, irmão, representa nossas emoções. Depois ele é chicoteado, representa o nosso corpo, irmão. E quando ele vai a caminho do Calvário, está representando a nossa alma, o nosso espírito, irmão. Ele quer salvar o nosso espírito do caminho da perdição. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não precisa, irmão, ir para o inferno. Eu estava na parábola de Lázaro, os irmãos não estavam prestando atenção, mas Deus me fez lembrar. Está vendo? A parábola de Lázaro e o rico. Não foi isso, irmão? Ainda bem que está gravado, viu? Glória a Deus, aleluia. Mas o Espírito Santo nos lembra, irmão. Então, irmão, lá fala que havia um Hades, irmão. Havia um Hades. Hades era um inferno, chamava de era um inferno profundo. E havia divisão entre o inferno e o paraíso. E Abraão viu aquele mendigo que morreu o mendigo e morreu o rico. Mas o rico era avarento. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi para o inferno, Jesus falando. E o mendigo foi para o seio de Abraão, não porque era mendigo, mas tinha um coração voltado para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que não é pobreza, não é pelas obras que o homem é salvo, mas é pela fé, irmão. Aquele homem chamado Zaqueu, ele era muito rico, mas a Bíblia fala que ele foi salvo, porque a Bíblia diz que ele devolveu 4 vezes mais do que ele
o que ele defraudou do povo. Então não é a riqueza que é pecado, irmão. Então louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem pobre e o rico, um via o outro, irmão, lá no seio de Abraão, e um pediu para colocar, o rico pediu para colocar um pouquinho de água na boca dele, porque ele estava no inferno, estava quente, irmão. Mas Jesus disse, olha, Abraão falou para ele e o Senhor Jesus, ninguém pode ir de lá para cá, nem daqui para lá. Ele disse, então vai avisar os meus parentes, os meus irmãos, para ele não vir mais para cá. Meu Deus. Aí Abraão disse, lá temos profetas, tem Moisés e tem os profetas, irmão. O inferno é verdadeiro. Nessa noite eu venho dizer para você, o inferno é verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. As tentações são grandes, às vezes até maior do que a gente, mas nós temos um Deus que é muito maior. Nós temos um Deus que está acima das alturas. O nome dele é altíssimo, é grandioso, é poderoso, é rei dos reis, é senhor dos senhores. Glória a Deus, aleluia. Então, irmão, aquele Hades estava ali dividindo, aquele abismo estava dividindo o Hades e o paraíso. Mas quando Jesus Cristo morre, ele toma a chave do inferno. É para isso que ele morreu na cruz. É por isso que ele é chamado Cordeiro de Deus. É por isso que ele é chamado a ovelha, né? O Cordeiro de Deus, irmão. É por isso que ele é chamado, o sangue dele tem poder. É por isso que a Bíblia diz que ele foi preparado antes da fundação do mundo, para que eu e você fôssemos salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente é salvo não é porque a gente merece. A gente é salvo não é porque a doutrina de Allan Kardec diz que, e eu já participei da doutrina de Allan Kardec, irmã Tina, durante 3 anos, tem um livro nosso lá, entendeu? Que diz que a gente é salvo porque o ser humano vai reencarnando. Isso é mentira, irmão. Isso é mentira do enganador, porque a cruz foi quem nos salvou. O sangue de Cristo, a Bíblia diz lá em Hebreus 11:27, diz que ao homem está determinado a morrer uma só vez. Em seguida segue-se o juízo, irmã Tina. Não tem mais reencarnação, não. E nós vemos os espíritas ali falando que salvação era pela reencarnação. Não, a salvação é Cristo. Glória a Deus. Eu estava, como eu falei, naquele centro espírita naquele dia, e naquele folheto de Chico Xavier dizia assim, e Cristo lá no finalzinho, né? Quando o Espírito Santo me fez abrir os olhos, e Cristo fracassado morreu na cruz. Tem lá num dos folhetos de Chico Xavier. Só se já apagaram, já botaram outra coisa, mas eu vi com meus olhos. E o Espírito Santo abriu o meu entendimento. Eu fui lá, peguei a Bíblia, que lá tem uma Bíblia católica, e eu fui discutir mais a médio lá, e disse, não, Jesus Cristo não é fracassado, não. Ele é Filho de Deus, ele nos salvou. E o Espírito Santo começou a me tomar naquele lugar, e eu disse, agora só falta ir para a igreja dos crentes, que eu não fui, já fui para a igreja católica. Lá imperava a idolatria, agora eu vim para a doutrina de Allan Kardec, impera a reencarnação. Diz que o morto pode vir falar com o morto, mas Jesus Cristo disse não. Quem está lá não pode vir falar com ninguém mais não. Está lá escrito na parábola. Tem os profetas. Ele disse, deixa eu ir falar. Você não tem permissão mais não, já morreu. Segue-se agora o juízo. É a palavra, você crê ou você não crê. Você que está me assistindo aí no YouTube, no Instagram. Ou você crê ou não crê. Essas redes sociais já consomem muita gente esses dias. Mais de 200 pessoas pelo YouTube, mais de 1000 pessoas pelo Instagram. Irmãos, mas a verdade é essa. Eles têm a religião dele, ele está pregando o contrário da gente. A gente está pregando a verdade. Para eles a verdade é aquela. Nós somos um país laico, liberdade de expressão. Mas eu tenho que pregar a minha verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, só o Espírito de Deus é quem tira as escamas, é quem tira a venda dos nossos olhos. Que eu passei enganado 28 anos da minha vida. Com 28 anos foi que eu tive pressão alta por causa de álcool. Álcool não é coisa de Deus. Você que gosta de tomar um vinhozinho, tem crente que gosta de tomar um vinho com álcool. A Bíblia diz que a bebida forte
não é de Deus, é pecado, irmão. Se você tem 3 advertências, a teologia, ela diz que 3 advertências se tornam, é preciso ter mais de um texto. A Bíblia fala aqui em várias passagens, Gênesis, Apocalipse, que a bebida forte ou vinho com álcool, ele não é permitido por Deus. O homem faz, mas não é da vontade de Deus. É pecado. Lá em Provérbios diz que você não pode nem olhar para a bebida forte quando está espumando no copo, porque senão se embaraçará, a cobra vai lhe picar e você vai dormir na praça. Quantos jovens e quantas jovens não começaram com o álcool? Amém, irmã Eliana? Venha para cá, irmã Eliana. Quantos jovens e quantas jovens não começaram com álcool? Senta aqui um pouquinho. Amém. Amém. Tem amanhã culto também, viu? E quinta-feira também tem aqui. Amém. Então, irmão, eu quero ver se o homem confia. Viajar, pegar um avião e saber que o camarada está com 1 litro de uísque do lado, o piloto pilotando e com o avião e tomando uísque. Quem vai confiar? Alguém vai pegar um avião com um piloto desse aqui? E por que você acredita que a bebida alcoólica não é pecado? Está certa. Se você não confia, nem o piloto de avião, nem o motorista de ônibus, dirigindo com um litro de vinho do lado, por que você não pega o ônibus? Não é, irmão? E porque para dirigir a igreja, para dirigir a sua vida, você tem que beber bebida alcoólica. A Bíblia diz que os pastores, os diáconos, os presbíteros, não seja dado ao vinho. Tem outras que diz: não tome vinho, não seja avarento, seja marido de uma mulher só, não seja espancador, não seja caluniador. E pode ser um pouquinho, não vou tomar só um pouquinho de vinho, né? Os irmãos dizem: pode bater um pouquinho na mulher? Não pode ser espancador. Pode ter um pouquinho de mulher, 2, 3? Não. E por que pode tomar um pouquinho de vinho? Pode ser um pouquinho avarento? Não. E por que pode tomar um pouquinho de vinho? Tudo é pecado, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as aberrações, todas as coisas terríveis que aconteceram na Bíblia foi por causa do vinho fermentado. Hoje nós vamos tomar suco de uva. Aqui, ó. Suco de uva quer ser fermento, irmão. Louvado seja, não tem álcool, irmão. Mas o suco que Jesus Cristo transformou lá em... Eita, louvado seja o nome do Senhor. Lá na festa de bodas de Caná, os irmãos me ajudem, viu? Lá na bodas de Caná, irmão, aí tinha álcool. Que tinha álcool, irmão? Esse é o poder de Deus que coloca o pecado do mundo e se tira. De Gênesis, Apocalipse, ele proíbe. Aquelas talhas tinham de 300 a 500 litros de água. 6 talhas de 300 a 500 litros de água. Era 7 dias de festa para os judeus. 7 dias de festa, porque comemorava o casamento, era 7 dias de festa. E Jesus chega no último dia. Se ele transformasse aquelas talhas que dava mais ou menos, multiplicando, eu fiz um dia desse, dá quase 9.500 litros de vinho. Ia deixar todo mundo embriagado. Se você concorda que embriaguez é pecado, mas um pouquinho não é, Jesus Cristo com 9.500 litros de vinho ia deixar todo mundo embriagado, irmão. Eu estou falando que eu estudei, irmão. Estou falando que eu pesquisei. Tem gente que abre a boca e às vezes vem do catolicismo, alguns evangélicos, e começa a falar besteira sem fazer nenhum estudo bíblico, sem examinar as escrituras. A igreja de Beré examinava as escrituras, não saía abrindo a boca, não. Há 2 tipos de palavras no Antigo Testamento para vinho. Tiroche é para o vinho fermentado, e a outra palavra também no hebraico, que no momento eu não me recordo, mas também tem outra palavra que é para o vinho não fermentado. A gente vai ver ali, amém? Daqui a pouco, vai adorando. Então, irmão, tem gente que não procura estudar o hebraico, não procura estudar o grego. Eu estudei 6 anos e meio, tive que estudar para chegar aqui e falar alguma coisa, irmão. Agora tem crente que não quer abrir a boca e fazer o que quer. Não é assim não, irmão. Tem crente pegando uma taça de vinho, tem outro pegando uma taça de champanhe, tem outro dizendo que não é pecado. É pecado sim. Está de Gênesis, Apocalipse. Não, é uma recomendação. Um diácono da Igreja Assembleia de Deus, desculpa ter falado, mas a Assembleia de Deus é a igreja que não aceita, mas esse diácono
falou que não era pecado na visão dele, nem estudou. O homem só lia um monte de livro, mas não estudou sobre isso. E eu gosto muito dele, mas ele não tinha conhecimento nessa área. E saía falando que não devia falar. Então, irmão, quando Jesus Cristo, a primeira ceia, porque a palavra ceia vem de Páscoa, né? Passar além da marca.